Flamengo aguarda a chegada de Carrascal e prepara anúncio de reforço. Roma aumenta a proposta pelo lateral direito Wesley. Mengão confirma a presença de 4 jogadores do time principal em amistoso daqui a pouco contra o Bayer Leverkusen. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Sextou, uma excelente sexta-feira para você e para toda a sua família. Tivemos uma alteração aí na classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu o primeiro lugar para o Cruzeiro, que ontem não fez muita força para vencer o Fluminense não, hein? 2-0 Cruzeiro. Cruzeiro assume a liderança do Campeonato Brasileiro, só que o Flamengo tem um jogo a menos e entra em campo domingo contra o Fluminense, que perdeu ontem para o Cruzeiro. A classificação de momento, Cruzeiro líder com 30 pontos, um jogo a mais, o Flamengo em segundo com 27, o Bragantino, mesmo número de jogos do Cruzeiro, em terceiro também com 27, e o Bahia na quarta colocação, com um jogo a menos em relação a Bragantino e Cruzeiro, tem 24 pontos, e domingo tem um clássico contra o Fluminense. Antes da gente falar aqui dos próximos assuntos, quero lembrar que o SofaScore é o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo. Inclusive, tem a tabela do Brasileirão atualizada, todas as informações do Flamengo, estatísticas dos atletas. Vou deixar o link aqui no comentário fixado e o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e baixar 0800 é de graça e ainda concorrer ao manto do Mengão, a camisa do Flamengo que a gente vai sortear aqui no final do mês. Gente, daqui a pouco a bola rola, hein? Bayer Leverkusen e Flamengo Sub-20. Esse jogo vai acontecer na Gávea. A partir de 2h30 da tarde, você já tem aí as imagens. A Flamengo TV vai transmitir o jogo com imagens. E vai ser um jogo legal de assistir, porque teremos 4 jogadores do elenco principal misturados aí com a garotada do Sub-20. O primeiro teste, de pré-temporada aí da equipe alemã acontece no 4º dia de preparação no Brasil, já tem 4 dias que eles estão aqui, e o técnico Erik ten Hag não escondeu o desconhecimento dos adversários, mas revelou ter sido avisado sobre a qualidade do time. Ele disse: eu não conheço os jogadores do Sub-20 do Flamengo, mas eu tenho certeza que é uma equipe muito forte. Já foi dito para nós, são bons jogadores, tem uma boa equipe, disse o técnico em coletiva na véspera do confronto. É um primeiro teste, jogaremos com um time misto, depois vamos ver o preparo físico. Estamos treinando bem duro, vamos ver o que temos que trabalhar para ter o melhor modelo em termos de preparação. Ten Hag se mostrou bastante entusiasmado com o espaço para treinamento e reforçou a inspiração dada pelos juniores do rubro-negro. O holandês ainda exaltou o fato do Bayern se tornar o primeiro time alemão a passar pelo Brasil em preparação. Você sente aquele cheiro de futebol quando trabalha com o Sub-20, sente a vibração, é uma fonte de inspiração para treinar. Não é comum que times europeus visitem o Brasil para fazer esse treinamento, mas é muito especial. E o Flamengo comunicou que 4 atletas do time principal estarão presentes hoje nesse amistoso. Vamos aos nomes: goleiro Matheus Cunha, zagueiro Cleiton, lateral esquerdo Matias Vinha e o meio-atacante Matheus Gonçalves. A nota do Flamengo foi essa aqui: 4 atletas do elenco profissional do Flamengo participarão do amistoso contra o Bayer Leverkusen, que será realizado nesta sexta-feira na Gávea. Estarão em campo Matheus Cunha, Cleiton, Matias Vinha e Matheus Gonçalves. A presença dos jogadores reforça a importância desse encontro, que será uma celebração da parceria entre 2 grandes marcas do futebol mundial, além de ser uma oportunidade única para os jovens do Sub-20 rubro-negro se desenvolverem num ambiente de confronto internacional. A partir de 2h30 da tarde, a Flamengo TV já estará ao vivo e vai transmitir esse jogo com imagens. Legal, né? Bacana esse amistoso.
o Bayer Leverkusen com a equipe principal, estão em pré-temporada, escolheram o Brasil, o Rio de Janeiro como destino, e vai ter aí esse primeiro jogo contra o Flamengo Sub-20 e com esses 4 atletas do elenco principal. Bom, mercado da bola é o assunto. Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, que foi o mesmo que cravou a contratação do Jorge Carrascal, ele foi o primeiro a trazer, né, que o Flamengo tinha acertado a contratação ontem, trouxe uma nova informação sobre o mercado da bola e disse que a Roma apresentou uma nova proposta para contratar o Wesley no valor de 25 milhões de euros, 161 milhões de reais na cotação atual. A primeira proposta da Roma foi de 20 milhões de euros, mais 2 milhões de euros em bônus, que foi recusada pelo Flamengo. E aí, segundo o jornalista italiano Di Marzio, a Roma está oferecendo agora 25 milhões de euros fixos, sem bônus. Aos 21 anos, Wesley é considerado uma das principais promessas do elenco rubro-negro e a nova investida dos italianos reforça o desejo do clube de fechar a contratação do lateral nesta janela. Foi um pedido especial do técnico da Roma, que gosta muito do futebol do Wesley. A informação que a gente tem é que o Flamengo trata a contratação de um lateral direito para suprir essa possível ausência como prioridade. O Flamengo está olhando aí todos os mercados, atirando nesse alvo, nessa posição de lateral direito. Caso venda o Wesley, aceite essa nova proposta da Roma de 25 milhões de euros, o Flamengo teria que ter um jogador na posição, porque de lateral direito o Flamengo só tem o Wesley e Varela. Então deixa aí nos comentários, se você fosse o Flamengo, venderia o Wesley por 25 milhões de euros? E qual seria o substituto ideal? Você já tem um nome? Lembrando, gente, é uma das posições mais carentes do futebol. É uma das posições mais difíceis, né, de você encontrar um jogador da posição. Lateral direito está escasso. Por isso que é importante realmente o Flamengo já ter aí um plano B, já ter um jogador engatilhado para a posição, caso realmente decida vender o Wesley por esses valores, 25 milhões de euros, convertendo para o real, daí 161 milhões de reais. É uma boa grana? Você acha que esse é o valor ideal para vender o Wesley? Lembrando que o Flamengo falou aí recentemente de 30 milhões de euros, mas que 25 teria conversa. Mas não adianta você vender e não ter uma outra solução ali para a posição. Estamos aí no meio da temporada, com várias competições, Flamengo brigando em todas as frentes, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, sem um jogador ali da posição como o Wesley, que é o titular da lateral direita, aí ficaria realmente bem difícil. Ainda falando sobre mercado da bola, Carrascal. O Dínamo de Moscou aceitou aí a proposta do Flamengo, 12 milhões de euros, 78 milhões de reais, e nesse momento os advogados do meia colombiano estão preparando a documentação para que o jogador assine um contrato de 4 anos com o Flamengo. E segundo informações, o jogador chega neste fim de semana para realizar exames e ser integrado ao elenco. Carrascal chegando ao Mengão, primeiro reforço, né, dessa janela que abriu no dia 10 de julho. O Flamengo já está, inclusive, preparando o anúncio oficial dessa contratação do meia colombiano. Eu vou trazer um vídeo aí, né, explicando as vertentes desse atleta, as posições, dados, estatísticas, onde ele gosta mais de jogar, né, as últimas temporadas, tudo que ele fez lá com a camisa do Dínamo, antes dele chegar no Dínamo, todas as informações sobre Jorge Carrascal, o novo reforço do Mengão para você. Curiosamente, o Flamengo contrata aí o Carrascal, né, que é uma posição que o Flamengo estava buscando desde 2019, desde que chegou o Arrascaeta. A antiga gestão não conseguiu contratar um outro meia nesse sentido, e aí o Carrascal chega agora tanto para fazer essa posição ali do Arrascaeta se precisar, pode inclusive jogar com o Arrascaeta, os dois podem jogar juntos, ele pode inclusive fazer uma posição mais ofensiva na ponta, aí vai depender do técnico Felipe Luiz, que de cara
aprovou aí essa contratação quando o nome foi sugerido através do scout. Sempre foi o plano A, sempre foi a prioridade do Flamengo a contratação do meio atacante colombiano Jorge Carrascal, que sempre vem sendo convocado para a sua seleção. Bom, se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo para os amigos, para a família. Repara, se você está inscrito aqui embaixo, é muito importante a sua inscrição para o nosso crescimento. Finalizada aí a 14ª rodada do campeonato, com 3 jogos adiados, né? Atlético Mineiro e Sport, até porque o Atlético entrou em campo ontem pela Sul-Americana e venceu o Atlético Bucaramanga com um jogador a menos. O Bahia, que também teve jogo importante, foi adiado a partida contra o Internacional, e o Juventude teve a partida adiada contra o Vasco, por conta também de competições internacionais. Os jogos que aconteceram da 14ª rodada: Palmeiras empatou em casa com o Mirassol, 1-1. O Ceará perdeu em casa para o Corinthians, 1-0 Corinthians. O Flamengo perdeu para o Santos na Vila Belmiro, gol de Neymar, 1-0 Santos. O Botafogo empatou com o Vitória. O Bragantino empatou com o São Paulo, 2-2. E ontem, o fechamento da rodada com Fluminense 0, Cruzeiro 2. E com essa vitória, como a gente informou aqui no início do vídeo, o Cruzeiro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E como vem fazendo gols esse tal de Caio Jorge, né? Artilheiro do Brasileirão, já deixou o Arrascaeta comendo poeira. O Arrasca é o vice-artilheiro com 9 gols e o Caio Jorge tem 12 gols. Todo jogo esse menino vem fazendo gol. Contra o Grêmio ele fez só 3, né? E agora ontem contra o Fluminense deixou aí a sua marca. Completando aqui a lista de artilheiros, Pablo Verratti aparece na 3ª colocação com 8 gols. Gente, o Cruzeiro vai dar trabalho, hein? Tem um jogo a menos, Rafa, mas a gente perdeu pro Cruzeiro lá, né? E aquela derrota no finalzinho, o gol do Gabigol de pênalti, não quero nem lembrar. Meu Deus, olha, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe, o Flamengo enfrenta o Fluminense, clássico Fla-Flu da 15ª rodada, e o Cruzeiro pega o Juventude lá em Belo Horizonte. Que legal, que maneiro. Vamos ver aqui os outros jogos. Vasco pega o Grêmio amanhã, o Fortaleza pega o Bahia amanhã. Amanhã também tem Mirassol e Santos, São Paulo e Corinthians. No domingo tem Internacional e Ceará, Vitória e Bragantino, Cruzeiro e Juventude, Sport Recife em crise, pega o Botafogo, Palmeiras encarando o Atlético Mineiro e o Flamengo no clássico contra o Fluminense. É o último jogo, gente, da 15ª rodada, Fla-Flu, 7h30 da noite no Maracanã. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!